Olá, boa noite. Que o domingo esteja sendo maravilhoso para você. Estamos iniciando mais um tema da Palavra de Deus. E que o Senhor possa verdadeiramente falar conosco. Possa usar o vaso para comunicar com cada um de nós, porque eu também necessito a mensagem que Ele quer nos transmitir. Eu gostaria de começar com Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, que diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, afirmativa perfeita, temos paz com Deus. É esta justificação, mediante os nossos erros e pecados, que nos traz paz com Deus. Porque eu acredito que não há quem não peque. Porque se houvesse apenas um, não haveria necessidade do Senhor desprender o seu Filho para vir, sofrer e morrer. E depois disso ressuscitar, retornando à comunhão e à glória que tinha com seu Pai antes da fundação do mundo. Então um de nós, que eu acredito que não seja eu, serviria, mas não há. Não há um justo sequer sobre a face da terra. Então o que nos justifica? A fé. A fé no sangue redentor do Senhor Jesus Cristo. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo é que tudo isso ocorre. Por meio da fé, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, é que encontramos a paz com Deus. Se há paz com Deus, há uma liberação para nós. E é algo assim fantástico. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso, novamente, pela fé, a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Que o Senhor hoje comunique com você o potencial dessa palavra tão animadora, ao mesmo tempo redentora e ao mesmo tempo esclarecedora. Vamos agora adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu quero te convocar e a toda a sua família, primeiramente, a receber a paz. Que ela entre no seu lar, que ela edifique-se no seu coração e que você possa retransmiti-la. Que você possa praticá-la em todo o tempo e estar sempre firmado nessa fé salvífica que o Senhor veio nos revelar. E participe com amor. Deixa tudo o que você está fazendo neste momento, para que você possa inteirar-se da palavra de Deus, para que você possa adorar em espírito e em verdade ao Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Boa noite, que a paz esteja com cada um de vocês, amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite com muita alegria. Ao nosso Deus, que dá toda a provisão que necessitamos. Glória a Deus. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado
Creia. Creia no Deus da provisão. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas uma manhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não falha não, não falha não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Oh, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então virá o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá. Ele proverá na sua vida, amém? Sobre a sua família, o seu lar. Confie no Senhor. Nosso Deus é um Deus de promessas, é um Deus de aliança, e Ele cumpre tudo o que Ele diz. Nós podemos confiar na palavra do Senhor, porque a palavra dele é de fidelidade, é de cuidado. Ele irá cumprir no tempo certo todas as coisas para você, amém? Confie no Senhor, aguarde nele, que o mais Ele vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Nós sabemos, ó Pai, que os Teus olhos sempre estão atentos sobre nós. O
cuidado, a proteção, assim como nós louvamos anteriormente, que Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que guarda, que protege os seus filhos. Confie no Senhor. Ele não é homem para mentir. Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Oh, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. As palavras do Senhor irão se cumprir na sua vida, amém? As promessas do Senhor irão se cumprir na sua vida. Confie no Senhor, espere, aguarda nele. A maior promessa que nós temos é a palavra do Senhor, e nela nós temos plena confiança que
Senhor. Que você confie nele, amém? Pai, nós te entregamos a nossa adoração neste momento e pedimos que o Senhor fale conosco através da palavra nessa noite, Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor manifeste o teu poder sobre nós e sobre a palavra, para que em nome de Jesus o entendimento venha. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos tem promessas impossíveis, humanamente falando, da gente alcançar. Nós acabamos de ler Romanos 5, versos 1 e 2, e o tema de hoje está no capítulo 4. O tema que nós temos para hoje é justificados pela fé, porque nada pode nos justificar. Nós temos um advogado diante de Deus, o Pai, um excelente advogado, imbatível. Eu já tive causas, e estou afirmando isso porque essa semana me aconteceu, que são impossíveis de qualquer advogado advogar a meu respeito, a meu favor. Mas esse advogado que está diante do Pai, ele consegue advogar a causa e ele consegue demonstrar pontos que nós não temos nenhuma observação, por sermos limitados como seres humanos. E ele alcança a nossa justificação pela fé. A ele, o Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Mas lembro a cada um dos nossos amados que a igreja em Conselheiro Lafayette e a igreja em Catasaldos da Noruega já retornaram. Em Rio Espera ainda não. Lá a situação está grave, está delicada e a igreja ainda não retornou. E uma vez que a igreja retornou, eu convido a você a estar presente. Quarta-feira agora, 19h30, aqui em Conselheiro Lafayette. Quinta-feira, 19 horas, lá em Catasaldos da Noruega. E aos domingos, em Catasaldos da Noruega, às 9 da manhã. E aqui, em Conselheiro Lafayette, às 9 da manhã, às 16 horas e às 19h30. Participe. E se a congregação sua é outra, com todo o carinho, com todo o respeito, com todo o amor ao seu pastor ou pastora, volte para o corpo de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo tenha liberdade. Romanos capítulo 4, versículo 1. Portanto, que diremos sobre nosso pai Abraão? Eu quero que você venha comigo ao versículo 18. Depois nós retornamos lá. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Quando ele ainda não tinha descendência alguma. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a virilidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara, sua esposa, não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometeu, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Deus havia feito uma promessa, ele não duvidou, ele creu permanentemente até que ela se cumprisse. Então ele creu com uma fé consistente, forte demais, e oferecia continuamente dentro da tribulação, enquanto ainda não havia se realizado, glória a Deus, ao Deus que lhe prometera. Você tem promessa de Deus? Estando absolutamente convicto de que Ele era poderoso para realizar
o que havia prometido. Deus não é mentiroso. O que Ele fala, Ele cumpre. Ele anseia pela sua e pela minha salvação. Então, Ele nos alcança mediante a nossa própria fé. E mediante essa fé, uma vez estabelecida e mantida consistentemente, diante de todas as dificuldades e tribulações, certamente o Senhor vai nos dar a vitória. E é interessante quando você ora, você estava aqui ouvindo agora essas belas melodias de louvor e adoração ao Senhor, entoadas pelo irmão Júnior e pela irmã Paula Maria, ou Paulo Oliveira. Mas veja bem, é um tempo de oração, é um tempo de comunhão íntima, mas é um tempo agora de ouvir ao Senhor, o que Ele tem de proposta para nós, porque Ele teve uma proposta para Abraão, mas Abraão creu, sem duvidar, e isso lhe foi imputado como justiça. Mas de que maneira? Pela fé. Prossigamos. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Aleluia. Eu quero comentar com você que Abraão já era uma pessoa idosa e a sua esposa também. Segundo os textos bíblicos, havia uma diferença de 25 anos entre Abraão e a sua esposa, Sara. Ou seja, os homens naquela época casavam com mulheres muito mais jovens. Isso tem uma explicação larga, profunda, e você deve estudar para entender. A submissão de Sara era linda. Ela era esposa, mas ela chamava ele de Senhor. Eles tinham uma comunhão muito bonita. Eles tinham um casamento muito abençoado. Entretanto, ela era de tomar decisões meio complicadas. E Abraão acabava ouvindo ela e seguindo. Mesmo assim, o Senhor não lhes lançou fora. O Senhor não os abandonou, porque reconhecia a fé poderosa e consistente de Abraão. Essa fé levou Abraão a viver uma vida com Deus, uma vida muito poderosa. O Senhor lhe deu ordens extraordinárias. Eu vou citar só 3. Primeira, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te tenho preparado. Abraão juntou tudo que tinha e foi. Ele não sabia para onde, mas confiou em Deus. Ele chegou? Chegou. Glória a Deus. Segundo, o Senhor disse, eu te darei um filho, que está aqui, você está vendo, na tua velhice. E ele ficou maravilhado, porque ele tinha para si que o seu mordomo Eliezer seria o seu herdeiro, o herdeiro de tudo quanto ele tinha conquistado. E Abraão era riquíssimo. E o Senhor agora o visita. E ele recebe o Senhor com todo o amor e carinho. E o Senhor lhe promete, e a sua esposa, que naquele momento duvidou que era possível aquilo acontecer, porque o costume da mulher já havia passado, a natureza do homem já tinha silenciado, mas ele creu, acima do que ele via, do que ele percebia. A beleza, por essa razão, deve ser tida não só na face externa, mas na face interna. Nós não devemos ser medidos pelo pecado que nós cometemos, mas pela vida que nós temos. Porque o pecado é um acidente, e às vezes ele se torna um acidente ocasional, e de muitas ocasiões. Mas nós não devemos nunca nos entregar ao pecado, mas continuamente batalhar contra ele, resistir a ele. Mas as nossas forças são poucas, então conte com o Senhor. Se estruture nele, é pela fé. Todas as coisas são pela fé. O mundo e tudo que há nele foi constituído pela fé. Abraão então creu, e tempos depois Isaque nasceu. Isaque significa sorriso, e ele sorria. E a sua esposa
o teve em dores, sim, mas sorria depois, continuamente. Isaac era uma criança muito amada, cresceu, foi treinado pelo pai. Terceiro momento, o Senhor diz: bom, agora Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, o filho da tua velhice. Olha para você ver a dor, como se fosse um punhal entrando profundamente em Abraão. Traga o teu filho e oferece a mim. Isso não é um costume cristão, isso não é um costume hebraico. Nós vamos ver duas ocasiões, essa e uma outra, e vamos ver uma terceira e última, e nunca mais, a do próprio Senhor Jesus. Deus sacrificou o seu filho por nós, e teve mais duas ocasiões, a outra não vou citar, descubra na Bíblia. E essa ocasião em que Abraão caminha longamente, numa dor e num sofrimento tremendo, mas confiante, segundo o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, que o Senhor era capaz de, ainda que ele sacrificasse seu filho, o trouxesse de volta. Não é a mesma situação entre o Pai, o Senhor Deus, e o Filho, o Senhor Jesus? É a mesma. E quando ele vai sacrificar o filho, o Senhor brada dos céus através de seu anjo e não permite, e substitui para que, de forma alguma, o homem pudesse vencer a Deus no dar. Olha, e agora nós vemos a fé de Abraão sendo engrandecida, mas ao mesmo tempo nos ensinando. Se é possível um homem ser restaurado aos 100 anos, uma mulher aos 75 anos, no seu costume das mulheres, o costume mensal, para gerar um filho, há impossíveis para Deus? Por um acaso, pergunta o Senhor lá em Gênesis, há impossíveis para mim? Não há, de forma nenhuma. Então eu estou estabelecendo um canal de fé com você, para que você creia e pela fé alcance a sua salvação, o seu livramento diário, porque eu estou aqui, porque eu sou um milagre de Deus, um milagre contínuo, realizado por essa fé consistente que Abraão nos ensina. Vamos agora ao versículo 1. O texto diz assim: portanto, que diremos sobre nosso pai humano Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Eu quero dar uma paradinha aqui para não deixar dúvida. Nós podemos nos orgulhar das obras que fazemos? Podemos. Mas se o seu orgulho deixar Deus de lado, porque é Deus que te dá força, te dá ânimo, te dá as ferramentas, os instrumentos, a técnica, a habilidade e até os dons, então você pode estar incorrendo num caminho difícil de voltar dele. É o caminho da arrogância. Abraão não entrou por esse caminho. Entretanto, o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. A pessoa trabalha 30 dias e ela recebe um salário. Por quê? Porque o patrão agora tem uma dívida com ela. Me acompanhe. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Se alguém não trabalha, ele precisa ter uma fé salvífica, uma fé tão poderosa que o livre. E essa fé, queridos, não pode ser em qualquer um. Não pode ser em um instrumento, não pode ser em objetos, não pode ser em imagens, não pode ser em alegorias criadas pelos seres humanos. Essa fé tem que ser no Deus vivo. É um chamado, porque é essa fé que vai gerar as obras. Abraão primeiro foi justificado pela fé e depois vieram as obras. Vamos acompanhar. Assim também, Davi fala da bem-aventurança, bem-aventurança é felicidade, do homem a quem Deus leva em conta a justiça independente das obras. Ele diz:
Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Você achava que isso era impossível? Bem-aventurado, feliz, aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Como é que eu vou me livrar do preço do meu pecado? Como é que eu vou me livrar da condenação que o pecado me traz? Somente em Jesus Cristo. Somente pela fé no Filho de Deus. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão, ou é também oferecida aos incircuncisos? Paulo nos pergunta. Pois já afirmamos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Em que momento lhe foi creditada? Assim, ou antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato, não foi depois, preste atenção, mas antes da circuncisão. Lembrando aqui que a lei foi criada cerca de 440 anos depois, e não antes. Mas daqui a pouco falaremos sobre isso. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão, como um selo da justiça que ele tinha pela fé. Olha que lindo! O selo de algo que ninguém tinha, ele vem a ter pela fé. Ele obedeceu. Quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, pai de muitas nações. Meu pai, como presença humana. Ainda que não tenham sido circuncidados, eu não fui, para isso não, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. Está falando de mim e de você, está falando de todos os cristãos do nosso tempo. Oh glória! Ele é igualmente pai dos circuncisos, mas preste atenção, que não apenas passaram pela circuncisão, observe, mas que também caminham sobre as marcas dos passos da fé. De quem? De Abraão. Que demonstrou nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Então todo hebreu que anda pela fé, e não apenas pela lei, mas sabe que a lei agora existe, e ele procura observar a lei, tanto quanto os não circuncisos e não são hebreus, e creem através de Jesus Cristo pela mesma fé, e essa fé consistente, nos leva a andarmos nas marcas da fé, ou nas marcas dos passos da fé que Abraão andou. Porquanto não foi pela lei que Abraão ou sua descendência, nós, recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Olha a importância da fé. E aí você precisa se questionar. Eu estou crendo em quê? Eu estou crendo em quem? De que maneira eu creio? Quem que me ensinou essa fé? Essa fé que eu tenho é correta de acordo com a Bíblia Sagrada? Essa fé está de acordo com a fé de Abraão? Abraão não buscou deuses, santos, anjos, nem demônios. Abraão buscou ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, e alcançou ser pai da nossa fé, porque ele foi justificado pela fé plena, pura, perfeita e maravilhosa que ele tinha. Oh glória! Pois se os que vivem pela lei são herdeiros e não caminham pelos passos da fé de Abraão, a fé não tem valor,
e a promessa é nula. Então julgue você mesmo. Como que você está andando? Como um religioso ou como que pratica a religião? Como um evangelista que leva a mensagem? Como aquele que difunde as propostas de Deus? Como aquele que as vive? E na intensidade dessa vida, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, mas pela fé somos justificados. O sangue de Jesus tem poder. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não pode haver transgressão. Aqui parece que não, mas está falando de perdão, está falando de amor, está falando de compaixão, está falando de misericórdia. Porque muitas vezes quando você sabe que foi traído, foi passado para trás, foi enganado num negócio, que você sabia que algo estava errado e ali você descobriu alguma coisa, querido, você age pela ira, porque você vai buscar a lei do comportamento. Mas verdadeiramente o Senhor está dizendo que a transgressão só existe quando há lei, mas quando não há lei, não há transgressão. O amor prevalece, a compaixão prevalece, o perdão prevalece, porque estamos vivendo entre seres humanos e não há um justo sequer. Aleluia. Por esse motivo, a promessa procede da fé. Que promessa? A promessa da salvação eterna. A promessa de morarmos num novo céu e uma nova terra, que o Senhor Jesus disse que estaria indo para nos preparar em João 14. E que nós crescemos de todo o coração. E Ele não nos deixaria sós, porque Ele sabia que nós não conseguiríamos caminhar nos passos da fé de Abraão. Por quê? Porque a gente desiste, nós somos desanimados, nós damos ouvidos aos muitos espíritos que andam por essas plagas que é a terra, e nós acabaríamos nos desviando até pelos nossos interesses pessoais, pelo nosso comodismo, pela nossa insensatez, vamos dizer, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão. Como é que eu vou saber quem é a descendência de Abraão? Você vai questionar. Todo aquele que se achega a Jesus Cristo, recebe Jesus como único Deus, suficiente Salvador da sua vida, passa a crer na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, abandona toda a idolatria, não se engane, não se engane. Os textos bíblicos dizem: todo aquele que põe sua fé em objetos, em propostas humanas, de fé, de religiosidade, estarão como elas. Me mostra um ídolo que fala, não fala. Um ídolo que te acaricia, não acaricia. Um ídolo que te aconselha, não aconselha. Um ídolo que te corrige, não corrige. Um ídolo que anda com você, não anda. Você tem que carregar ele. Você tem que carregar. Será que você não pensa? O Senhor Jesus ressuscitou. Ele vive e reina. Mas para a descendência de Abraão. Você quer ser cristão verdadeiro? Você tem que receber Jesus. Você tem que aceitá-lo como único Deus suficiente Salvador da sua vida. Você tem que trazê-lo para a sua existência. E então, infelizmente, você poderá cair em muitas situações absurdas que você mesmo vai provocar. E poderão armar para você. Quem vai te livrar? O próprio Senhor. Tem um exército de anjos no céu à sua disposição. Mas desde que você creia na Trindade que é augusta, divina, separada, nessa Trindade que nos é proposta para efeito de fé, porque é pela fé que todas as coisas foram constituídas, e pela fé todas elas deixarão de existir, para que exista apenas aquilo que o Senhor anseia e deseja, e já definiu em si mesmo. Não somente a que é da lei, falando da descendência, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve, a fé perfeita, a fé num Deus que ele não via,
Ele ouvia, mas ele não via, nunca viu. Ele nunca esteve com Deus, mas creu, sem duvidar, em cada determinação, em cada proposta, em cada promessa. Ele creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Ele, portanto, é o pai de todos nós. Pai de multidões. É Abraão. Pai de multidões. E cada um que se levanta no Evangelho, particularmente aquele que administra como pastor, como pastora, são pais de multidões. Mas o auxiliar é pai de multidões. Aquele que está louvando, encantando as pessoas, está tocando no culto, ele está encantando, ele é pai de multidões. Nós somos levantados para sermos pais de multidões. A liderança interna, em todas as áreas, forma pais de multidões. Nós precisamos estar grávidos do Senhor, grávidos de sermos pais de multidões. Existe a gravidez natural de um bebê, de 2, sei lá, mas existe a gravidez espiritual, que pode chegar a milhares e sem fim. Como Abraão teve um filho natural, mas ele herdou a promessa. E ele teve 2 filhos, e um dos 2 herdou a promessa, e assim sucessivamente, até chegar aos nossos dias, até a volta do Senhor Jesus. Para finalizar, Romanos 5, 23 a 25 diz assim: por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. O que? Crer com uma fé consistente. Andar em passos concisos de uma fé inabalável. Aleluia. Todavia, não é somente para ele que as palavras, isso lhe foi atribuído como justiça. Esse registro não é só para Abraão, mas igualmente para todos nós, ó glória, a quem Deus concederá justificação a nós, que cremos naquele. Olha para você ver, tudo converge para Jesus, que ressuscitou dos mortos. Queridos, Lázaro ressuscitou, morreu. O filho da viúva de Naim ressuscitou, morreu. A filha de Jairo, o sacerdote, ressuscitou, morreu. Jesus nunca, jamais morreu outra vez. Ele é o único que ressuscitou e vive. A Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Não se orgulhe muito das obras, mas fique feliz de realizá-las. Mas saiba que elas precisam ser feitas com base na fé. Então, antes das obras, a fé. Porque se você me falar, segundo o apóstolo Tiago, que tem fé, mas não tem obras, sua fé é morta. Levanta-te, erga-te, peça a Deus essa fé e verás o que eu te digo. Porque eu, Jonas, vivo essa fé. Deus sabe que eu vivo essa fé e eu me considero claramente, e todo aquele que está muito próximo de mim, que eu sou um milagre de Deus. Sabe por quê? Porque todo aquele que se achega a Jesus, ele vive o milagre da fé. Que Deus te abençoe. Aquilo que eu não posso mais falar pela hora, o Espírito Santo continue comunicando a você, em nome de Jesus. Vamos agora adorar ao Senhor. Glória a Deus. Nós temos um Deus que sempre está do nosso lado. E por mais que a dor, as tribulações tentam nos carregar, nos levar para longe dele, saiba que Deus está mais perto do que você imagina. Por mais que você não perceba, não esteja sensível naquele momento, pelo Espírito Santo, a sentir a presença de Deus, Ele está ali. Sinta o Espírito Santo de Deus tocando em você.
te levando para perto de Deus, das promessas de Deus, fortalecendo a sua fé em Deus. É a palavra, é a fé que vai te mover, te fortalecer, te fazer crescer no nível e sempre chegar próximo do Senhor. Amém? Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Confie no Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que eu não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta,
manter feliz, quer se manter alegre no Senhor, ou quer se manter feliz apenas, sabendo que você não vai receber a condenação do juízo final, então siga os passos que Davi te disse. Seja um bem-aventurado, seja uma pessoa verdadeiramente feliz, aceitando Jesus como único Deus e suficiente Salvador da sua vida, e pela fé, caminhando nos passos de Abraão, que não é brincadeira. Eu sei o que eu vivo. Verdadeiramente, você será justificado continuamente pelo advogado dos advogados, que é o Rei dos Reis, pois é o Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe e te agracie muito com essa mensagem. Convida Jesus para o teu coração. Vá para uma igreja evangélica. Recebe Jesus ali. Participe do corpo de Cristo. Seja firme a sua fé. E sempre ela crescerá e se desenvolverá. Saiba disso. Quarta-feira, com a permissão de Deus, estaremos transmitindo uma mensagem que vem do coração de Deus para o nosso coração. Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo presente seja em nossas vidas. A paz.